Boa noite. Meu celular apagou completamente. Tive que iniciar tudo de novo. Normal, quando a gente mais precisa da tecnologia, que ela nos abandona. Então, sejam todos bem-vindos no nosso Café CCH com especialista. Já peguei meu café, ó. É Hoje eu personalizado. vou de Quando você coloca o café, que é todo preto aqui, quando você coloca o café, aparece assim, ó. Prevenção começa na mão. Né, massa? linda. Depois, os convidados, né, do Café CCH com especialista vão ganhar um kit que eu vou providenciar todo personalizado, viu? Que chique. Porque eu vou querer fazer outra live depois disso. Vão receber o kit. Ó, já viu o cenário? Uma novidade que eu tenho para falar para vocês, que a primeira live já está no YouTube. Essa também vai ficar, eu vou lançar lá no canal do YouTube. E as próximas, depois eu faço no YouTube, não é isso, Camila? Mesmo. Pois vamos lá na nossa live. Hoje vamos falar sobre liderança. A pessoa que eu escolhi para falar sobre liderança tinha que ser ela, Camila Freitas. Camila Freitas, ela é especialista em liderança de processos e liderança de equipe. É porque o currículo dela é tão gigantesco, porque é muitas especializações. Além de ter 2 vínculos CLT, e ela ainda é enfermeira, consultora também. Eu separei aqui, essa live vai ser diferente da outra. Vocês aguardem. Para falar um pouco, e Camila faz parte também do meu time de consultora, da empresa da consultoria Preci, que em breve vocês vão estar conhecendo. Camila está lá no Instagram dela, transformando a equipe, inspirando liderança, construindo um futuro melhor na saúde. Camila é uma profissional apaixonada pela educação em saúde, pela transformação de equipe, através da liderança eficaz, com vasta experiência em consultoria individual, em treinamento de equipes. Camila se dedica a impulsionar profissionais da saúde a alcançarem seu potencial máximo por meio de processos estruturados, desenvolvimento de habilidades e estratégias inovadoras. E ela vai falar mais um pouco sobre essa bagagem da liderança. Camila, eu recebi várias mensagens, todos na expectativa para falar como eu vou me posicionar, como ficar diante da equipe e assumir seu papel, que de fato, de ser líder. Fala um pouco sobre Oi, você. pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou a Camila Freitas. Eu me identifico como professora porque eu me sinto professora, né? Estou há 10 anos no mercado de trabalho, falando sobre educação, fazendo educação e formando profissionais da área de saúde. Eu sou formada pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, né? Entrei na turma 9 e saí na turma 11, devido a alguns problemas de saúde que eu enfrentei durante a minha formação. Mas isso acabou agregando muito para mim, porque eu tive a oportunidade, nesses 2 anos a mais em que eu estive na Univassal, de participar de outros processos que na época eram muito concorridos. Eu fiz pré-saúde, eu fiz projetos de extensão, né? E aí eu saí da universidade como professora, né? Eu inicialmente iniciei a minha carreira no mercado de trabalho como professora, antes até de trabalhar na área assistencial. Então, trabalhei com cursos técnicos, com cursos profissionalizantes, fui coordenadora de cursos, né? E aí, hoje, me dedico à assistência em saúde e a consultorias na área tanto de saúde quanto de educação para profissionais de saúde. Então,
você tem uma escola técnica, você tem uma escola de ensino profissionalizante, precisa aí desenvolver projetos de liderança eficaz, de liderança ágil, de produtividade. Então, a gente faz esse trabalho também, certo? Eu tenho algumas especializações, algumas em andamento, algumas já finalizadas. Eu sou enfermeira do trabalho e sou intensivista. Inclusive, até a Islane acho que nunca ouviu isso, mas na época que eu era professora, que eu era exclusivamente professora, tinha uma piada na minha turma que os meninos brincavam assim: professora Camila, enfermeira, governo civil, socorrista, não sei o quê. É uma brincadeira que os meninos tinham, porque realmente eu faço muitas coisas, né? Então, eu sou realmente socorrista profissional do governo civil, né, formado em 2018. Tem especialização em enfermagem do trabalho, tem especialização em unidade de terapia intensiva adulto, neo e pediátrico, né? E tem o MBA em liderança sustentável, né? E coaching executivo, que é um pouco daquilo que a gente vai trabalhar em cima disso. Estou iniciando uma formação em Lean Six Sigma, né? Estou iniciando essa formação, já vou fazer os 5 níveis do Six Sigma. Acredito que nos próximos 2, 3 meses a gente possa estar aplicando isso, né? Estou investindo nessa formação profissional para poder agregar valor às consultorias que a gente tem trabalhado dentro da região do Vale do São Francisco. E é isso. Sou mãe, sou esposa, né? Sou cristã, né? Sou amiga, sou filha, então exerço vários papéis aí, além da minha vida profissional. Inclusive, meu pequeno já foi dormir, que hoje a mamãe botou para dormir cedo, senão ele ia estar aqui em cima. Mamãe, eu quero falar. Os meus estão aí no quarto, que são 3. Já deixei ali. Camila, fala um pouco sobre a liderança. Quando vem assim, liderança. O que é essa liderança? Antes da gente adentrar no nosso tema. Cara, liderança é uma coisa tão subjetiva e, ao mesmo tempo, tão intencional. Por quê? Quando a gente fala em gestão, quando a gente pensa em gestor, eu penso num profissional que está muito mais vinculado a dados e resultados. Então, eu penso num profissional que ele tem um papel de buscar eficiência nos processos, certo? E quando eu penso num líder, eu penso numa pessoa relacional. Eu penso numa pessoa que vai motivar a sua equipe, que vai indicar o caminho, que vai trilhar os passos necessários para que se alcance um determinado objetivo, que vai engajar esses profissionais, que vai trazer para perto, que vai motivar. Então, o líder, essencialmente, ele é um profissional que está ali em busca de um vínculo, que não é necessariamente um vínculo afetivo. Claro que existem profissionais que estabelecem vínculos afetivos com as empresas com as quais trabalham, mas isso não é um item obrigatório. Mas o líder, ele é essencialmente uma pessoa que cria relacionamentos. Relacionamentos entre a diretoria e o colaborador, relacionamentos entre os colaboradores, relacionamentos entre o colaborador e o cliente, né? Então, assim, quando a gente trabalha a liderança, eu preciso trabalhar os relacionamentos, essencialmente, para que a gente consiga estabelecer bons processos e, a partir disso, ter melhores resultados. E também assim, ser referência, né? Isso Sim. Você acaba se tornando um líder de referência. Sim, porque assim, o líder, ele é alguém que eu vou me espelhar, né? Então, sempre que eu tenciono participar da liderança de qualquer projeto que eu vá estabelecer, eu preciso me lembrar que eu vou ser como uma vidraça, né? Eu gosto muito dessa referência da vidraça, porque a vidraça
ela ou expõe algo muito belo, de muito valor, que precisa ser preservado, e aí, ou então ela vai ser um local para as pessoas destacarem pedra. Então, assim, quando eu penso numa vidraça, né, quando eu tenho uma loja, por exemplo, e eu coloco uma vitrine para expor o meu produto, a minha vidraça ela tem que ser transparente, ela tem que ser bonita, ela tem que ter uma moldura legal, ela tem que ter uma iluminação legal. Por quê? Porque aquilo ali evidencia o que eu tenho de melhor dentro do meu processo, dentro do meu estabelecimento. Então, o líder ele é essa vidraça. Tudo que acontece de bom e de ruim na sua equipe é reflexo da sua liderança. Exatamente. E nosso tema, liderança e empoderamento. O papel do enfermeiro na equipe multidisciplinar. Qual a diferença entre chefe e líder? Geralmente, na equipe de enfermagem, sempre é direcionado chefe. A gente sempre escuta falar chefe. Qual é essa diferença entre chefe e líder? Eu nem gosto dessa nomenclatura, acredita? Assim, eu tenho colegas, principalmente a equipe técnica, que chama a gente de chefe. Né? Chefe, todo o seu item, chefe. Assim, nunca gostei, desde a minha formação, dessa nomenclatura, porque a gente cai naquele ditado, que tem chefe é índio, né? E aí, eu não gosto muito dessa nomenclatura, porque a ideia de uma chefia traz um tipo de liderança que ela não necessariamente está em desuso. Entenda, o chefe ele também é um líder, certo? Sim. A diferença é que a liderança que o chefe exerce é a chamada liderança autocrática. É aquela liderança de que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É aquela liderança de ouça o que eu estou te dizendo, ignora o que está acontecendo. Quem manda aqui sou eu, quem decide aqui sou eu. É uma liderança que não abre espaço para conversa, para diálogo, para ouvir a sua equipe. Então, assim, a chefia nunca é algo de boa referência. Claro que existem os chefes e eles são necessários, ainda são uma figura necessária, porque infelizmente em algumas equipes você só funciona como chefia. Mas isso, eu acredito que, por que isso acontece? Porque Sim. muitas vezes a empresa ela não estabelece parâmetros para que essa chefia se transforme numa liderança. Então, não dá condições de trabalho, não dá condições de incentivo. Então, o ITA ele até quer estabelecer um relacionamento com aquela equipe, mas ele não tem condições para isso. E aí, isso limita a Né? função. Aí a gente cai um pouquinho na questão do enfermeiro, porque, assim, na formação do enfermeiro, dentro das suas capacidades estabelecidas pelo código de ética e também pela própria, a própria lei que regimenta a profissão, você tem um profissional que tem um aspecto gestor muito forte, né? Então, isso é incentivado desde a nossa formação. A gente se comporta como gestor desde a formação. A gente se estabelece, né, no que diz respeito à avaliação de parâmetros, né, de indicadores, do próprio processo de diagnóstico de situacional, sabe? Então, o enfermeiro, ele é direcionado a esse papel de gerência daquele cuidado em saúde. Enquanto os outros profissionais da equipe multidisciplinar, embora eles possam também desenvolver essas habilidades, mas eles não têm isso bem estabelecido desde a formação, como o enfermeiro tem. Então, a gente tem disciplinas, inclusive, dentro da formação, que falam sobre a gerência da enfermagem. O profissional técnico, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é
fiscalizado, a palavra não é essa, fugiu para mim aqui agora. Supervisionado. Supervisionado, Supervisionado. a supervisão do profissional técnico é de exclusiva competência do enfermeiro. Nenhuma Isso. outra profissão da área de saúde hoje tem um profissional de nível técnico ou elementar, que a gente já tem os auxiliares de enfermagem, são poucos, mas eles ainda existem. Nenhum outro profissional de ensino superior ele tem como competência técnica a supervisão de outro profissional. Então, só por isso a gente já estabelece que o enfermeiro ele é formado para gerenciar. Então, dentro da estrutura de uma equipe de saúde, quando você pensa no fisioterapeuta, no médico, no nutricionista, eles têm cuidados assistenciais, eles têm cuidados gerenciais, mas são cuidados gerenciais que visam a assistência. O enfermeiro não, ele tem cuidados gerenciais que visam a liderança. Então, dentro desse aspecto profissional, quando se pensa numa liderança de uma equipe, de um hospital, de uma clínica, o profissional de enfermagem ele é a figura mais adequada para estabelecer esse papel. E aí, por que hoje a gente não tem tantos profissionais enfermeiros que, de fato, se concretizaram dentro dessa figura da liderança? Porque a gente tem uma base cultural que limita o profissional de enfermagem a ser um assistente do médico. Então, assim, quando Foi a quantidade. Pode falar. A quantidade de mensagem eu recebi que falou assim, Ilane, sim, mas como assim? O que é que eu tenho que fazer para me posicionar diante da equipe? Porque muitas das vezes eu sou limitado. Então, pois assiste a nossa live que você vai saber o que é que você vai fazer. Olha, culturalmente, a enfermagem ela se estabeleceu como uma profissão filantrópica, né? Sim. Então, a gente tem um histórico, né, de enfermagem, onde as mulheres, principalmente mulheres católicas, freiras, elas exerciam o papel da enfermagem de uma forma filantrópica. Então, ainda se vê a enfermagem como aquela figura do profissional que trabalha por amor. E, claro, a gente tem que trabalhar com amor, sabe? Mas Não por amor, amor. Não, por amor. por amor, não. O profissional de enfermagem é um profissional de competência técnica muito bem estabelecida, ele é um profissional que estuda, que se especializa, que se capacita. Meu esposo, eu não esqueço muito, assim, eu casei em 2019, não, 2020, eu casei em 2020, e aí quando a gente se mudou para o nosso primeiro apartamento, né, apartamento alugado, a gente tinha tão pouquinha coisa, que bem aquele casal iniciando mesmo. Uma das coisas que eu levei para o nosso apartamento eram os meus livros, que inclusive é motivo de discussão até hoje, porque até hoje a gente discute onde é que eu os meus livros, né? Então, os meus livros, os meus certificados, envelopes certificados, porque assim, eu, desde muito cedo, eu entendi que para que eu pudesse me firmar profissionalmente e principalmente para que eu pudesse me expor profissionalmente, eu precisava de conhecimento. Então, conhecimento é a base para qualquer nível de empoderamento, seja profissional, seja pessoal, não importa o que você estabelece, aquilo que você está fazendo dentro da sua vida, tudo se baseia em conhecimento. Então, o início desse processo, sem dúvida, é o conhecimento. Hoje a gente está trabalhando, né, a consultoria especializada para profissionais e para empresas. Então, cara, eu fui pensar, poxa, eu tenho 7 pós-graduações. Pós-graduação hoje em dia, cara, qualquer pessoa pode fazer uma pós-graduação online, emitir um certificado e está lá. Então, o que me diferencia no mercado? Quando eu comecei a trabalhar, liderança, olha que eu já estou há 10 anos no mercado, eu já fazia esse trabalho
principalmente esse trabalho de marketing, de trabalho visual. Já utilizava a minha imagem em prol das empresas que eu trabalhei, né? Inclusive, eu fui coordenadora de uma escola técnica, que eu era consultora em franchising da parte de educação. Então, imagina, eram 7 unidades, 8 unidades, e eu treinava dos coordenadores das unidades, eu viajava, eu treinava os coordenadores, eu estabelecia treinamento online para os professores, e eu ainda coordenava as minhas 2 unidades, eu era responsável por 2, Juazeiro e Catalina. Então, eu coordenava as 2 unidades, eu fazia aulas inaugurais, eu acompanhava o desenvolvimento dos alunos, eu acompanhava a emissão das disciplinas, e eu ainda direcionava esses coordenadores para fazer um trabalho semelhante nas unidades que eles estavam. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão que a experiência profissional que se estabeleceu na minha vida. Mas, a partir do momento que eu disse assim, não, agora eu vou usar a minha imagem para trabalhar aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho de conhecimento e aquilo que eu posso passar, aquilo que eu posso ensinar. Agora não são mais para os meus alunos, não é mais para aquela galera que está querendo uma formação. Agora eu estou pegando uma galera que já tem uma formação, que já tem uma expertise e que eu preciso agregar valor a isso que eles já estão fazendo. Então, a partir daí, a gente precisa entender que conhecimento é a chave do sucesso. Conhecimento é poder. Eu lembro que uma vez eu escrevi no quadro de uma sala de aula, muitos alunos tiraram foto, e aí escrevi, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. É a única coisa que ninguém vai poder tirar de você e ninguém vai poder descredibilizar de você. É conhecimento. Então, hoje, quando eu sinto, e eu faço muito isso, a Dilma me conhece, além de tudo, a minha colega de trabalho. Então, hoje, quando eu sento com o médico, eu digo, olha, está aqui, não pode ser feito dessa forma, por isso, essa diluição está errada, esse parâmetro não está legal, esse material não pode ser utilizado. Sabe, quando eu sento para conversar com outra pessoa, eu não estou falando das vozes da minha cabeça. Eu estou falando de literatura, da via em que eu me baseio, da minha experiência profissional na área de assistencial. Eu falo dos artigos, dos cursos. Então, por trás da minha imagem, tem muito mais coisas do que aquilo que simplesmente aparenta ser. E tem muito mais coisas que eu ainda estou construindo. Então, assim, tudo baseado em conhecimento. Tudo baseado em sentar a bunda na cadeira, perder ali aquelas 3, 4 horas que a gente perde no Instagram, certo? Zapeando porcaria no Instagram e buscar coisas que vão agregar valor a tudo que você faz. E como você falou, não adianta tantos títulos, tantas especializações, se você não tem essa prática, essa vivência, essa experiência. Quando você junta tudo, eu me recordei agora como eu comecei, com várias especializações, me vi desempregada, e aí eu disse, como você parou e pensou, o que é que eu sei fazer de melhor? Aí você vai juntando todas as suas especializações, todos os cursos. Ficou alguma coisa daquelas especializações? Qual o conhecimento que você absorveu que você vai poder passar de informação para outros profissionais? Aí foi quando... da consultoria é que a consultoria, as pessoas compram conhecimento. Exatamente. Né? Pago para ter de forma mais simples e mais fácil aquilo que a gente levou anos estudando e desenvolvendo. E mesmo assim, não dá, acham caro, na verdade. Sim. Só que o tempo hoje vale muito. Então, vale muito. Hoje que é escasso, findável e não é retroativo. Então, se hoje você agenda uma reunião e você perde ali 10 minutos para aquela reunião,
Ainda que você estenda essa reunião por 10 minutos, você não vai conseguir recuperar esse tempo perdido. Pessoal que chegou aí, pode começar a fazer pergunta, viu? Fiquem à vontade. Camila, você falou da questão da liderança, uma das habilidades, o que a gente precisa enquanto enfermeiro para se tornar um líder de referência e traçar uma carreira de sucesso. A primeira base que você citou foi conhecimento. Conhecimento é poder, leva você a voos tão altos que você não consegue nem imaginar. Mas isso só depende de quando você acredita em você, no seu conhecimento. E você tem clareza do que você fala. Sim. Não é? Quando você tem clareza do que você fala e como você falou, né? Principalmente nós somos enfermeiros que estamos o tempo todo na comunicação com a equipe multidisciplinar. E para você ter essa comunicação de forma assertiva, você tem que ter conhecimento e embasamento das evidências, até para você falar sobre o paciente, sobre o quadro clínico, passagem de plantão. E existem algumas ferramentas, porque assim, Sim, uma das coisas que, sem dúvida, estabelece lideranças eficazes é estabelecer ferramentas fáceis de serem utilizadas e que tragam resultados assertivos. Não adianta, gente, é o básico bem feito, certo? Então não adianta a gente ficar elaborando coisas muito mirabolantes, porque você dificulta o processo de trabalho e diminui a adesão. Esses dias eu estava conversando com uma mentoreada falando sobre educação permanente, né? Tenho ajudado a estabelecer uma educação permanente e aí falamos sobre isso. Diz, olha, utilize as ferramentas que estão ao seu favor. Hoje a sim, internet, a tecnologia, ela nos traz muitas ferramentas que nos permitem supervisionar processos de forma, como é que eu posso dizer, remota. Então, eu não preciso. Ah, quer dizer que o bom líder vai ser aquela pessoa que vai estar ali em cima o tempo todo, cobrando, enchendo o saco. Não, não. Existem ferramentas que podem ser utilizadas remotamente, que vão facilitar o processo de trabalho, que vão garantir uma boa execução daquilo que você tem como objetivo dentro da sua liderança e que vai te permitir dar um feedback para a sua equipe. Eu vou te dizer, infelizmente, a cultura que se tem de que dar um feedback é dar satisfação do trabalho para o colaborador, isso é horrível. Isso é sim, horrível. O feedback, ele é uma régua, uma métrica na qual eu consigo basear a produtividade do meu colaborador. Se eu não tenho, inclusive está lá nas metas, né, da segurança do sim, paciente, a comunicação efetiva. E quando eu falo de comunicação efetiva, eu falo de feedback. Se eu não sou um líder que tem hábitos de dar feedback para os meus profissionais, eu não estou liderando da forma adequada. sim, Eu falo muito isso. Ó, o líder é essencialmente um professor. Isso é minha doutrina. O líder, ele é essencialmente um professor. isso, Por quê? Como eu vou garantir o conhecimento que você tem da sua formação, da sua instrução, vai ser aquilo que eu quero que você aplique na empresa que eu lidero. Ah, professora, mas todo mundo é formado. Todo mundo tem uma formação. Beleza. Mariazinha se formou na escola técnica A. Joãozinho se formou na escola técnica B. Terezinha se formou na escola técnica C. E aí, mas a grade disciplinar é a mesma, negativo. Eu trabalhei com o Conselho Estadual de Educação, acreditando cursos técnicos, eu estou usando o curso técnico que é algo que eu conheço profundamente. Eu sim, trabalhei buscando autorização
na acreditação de cursos técnicos. Né? A gente enviava toda a ementa do curso, né? Toda a grade curricular, o objetivo de cada disciplina, o que é que tinha em cada laboratório. Acompanhei visitas de supervisão do Conselho Estadual de Saúde para poder acreditar cursos e liberar escolas técnicas. Eu participava desses processos, tanto da parte jurídica, porque eu tinha uma profissional advogada que trabalhava junto comigo, e quanto da parte educacional, né, revisando essas emendas para poder acreditar. E eu digo a vocês, às vezes a mesma escola, mas às vezes a emenda que eu aplicava na escola, sei lá, de Oricuri era diferente da emenda que era aplicada na escola de Petrolina. Por quê? Sim. Porque a realidade de saúde de Oricuri é uma, e a realidade de saúde de Petrolina é outra. Se você for pegar a formação de ensino superior, a nossa, pegar o meu diploma e o seu, são de escolas diferentes, você vai ver que tem diferença na formação. É totalmente diferente. É, exatamente. Por exemplo, a Univasf, ela tem um modelo que é único aqui no Vale do São Francisco, que é modular. Eu não tinha disciplinas, eu tinha módulos. Então, por exemplo, se eu saísse da Univasf para qualquer outra faculdade, eu não conseguia ficar a finalizar o curso de enfermagem, porque nenhuma outra escola trabalha com esse sistema modular que a Univasf trabalha. Então, como aí você tira? Então, como é que eu garanto que o profissional que chegou para mim, ele é formado, ele tem o conhecimento técnico, mas como é que eu garanto que o processo de trabalho que ele vai seguir é aquele que eu quero que ele siga? E outra, a gente está numa realidade de uma área de atuação que se atualiza constantemente. Então, hoje, você da CCIH pode falar disso melhor do que eu. Os protocolos que a gente segue hoje, daqui a 1, 2 anos, já não tem mais valor nenhum. Já tem novos estudos, novas pesquisas, novas diretrizes. Eu estava estudando agora os novos guidelines da American Heart Association, que é aqueles guidelines de PCR que a gente estuda Sim. desde o início da formação, e já mudanças drásticas daquilo que a gente tomava como verdade absoluta. E aí? Então, eu, enquanto líder, preciso entender que eu preciso ensinar. E ensinar dá trabalho, eu sei, mas garante resultados. Porque quando eu ensino, eu sei o que foi que eu ensinei. E a partir disso, eu consigo monitorar, cobrar, corrigir e dar feedback. Exatamente. Então, assim, dentro desse processo, se você não é um profissional que gosta de ensinar, a liderança não é para você. Só Pra se você decidir, né? Você é um profissional que você vai ter um chefe. E aí, cada empresa estabelece Porque daquilo chefe só delega. Chefe só delega, né? E o líder ensina. É totalmente diferente. Chefe, tem muitos formandos simplesmente chefes. Eu tive algumas experiências terríveis com colegas, eu não estou falando nem de gerência. Graças a Deus, assim, ao longo da minha formação e da minha carreira assistencial, Teve que entrar aqui na live, desculpa, mas sabe como é. Enfermeira, mãe, consultora. Diga boa noite. Boa noite. Boa noite, Maria. É assim. A vida de mãe, enfermeira, consultora, empresária desse jeito. Várias habilidades que você tem que adquirir, porque senão você fica para trás. É exatamente isso. E assim, eu tive, como eu estava dizendo, eu tive bons líderes na minha vida profissional. Líderes nos quais eu me inspiro até hoje, pessoas com quem eu converso, com quem eu troco ali, figurinha e tal.
E assim, quando eu olho para alguns profissionais que às vezes nem estabelecem cargos, como eu disse, Oi. a liderança ela é inerente ao cargo do enfermeiro, porque ele supervisiona o Sim, trabalho da equipe técnica. Então, todo enfermeiro, obrigatoriamente, ele estabelece um cargo de liderança. O fato de você. Essa ideia da enfermeira-chefe é justamente por isso, porque o enfermeiro ele responde pela equipe técnica, no seu plantão. E aí, eu tive o desprazer de ver os colegas da assistência tratar a equipe técnica com muito desprezo, com muita pedância, simplesmente por achar que o supervisão é da ordem, né? exato. Então, assim, cara, você não agrega nada com esse comportamento. Nada. Eu vejo colegas que se preocupam muito mais em apontar o defeito no plantão do colega, né, do que olhar Não, para o seu próprio plantão e para os seus próprios processos e, sabe? entendi. Eu já vi coisas absurdas em livro de ocorrência. Eu já vi coisas absurdas em livro de ocorrência. Pessoas que escrevem no livro de ocorrência que recebeu o setor bagunçado porque os leitos estavam mal forrados, sabe? E que o setor estava bagunçado porque os leitos estavam mal forrados. Na verdade, os leitos só não estavam com o lençol por baixo do colchão, sabe? Então, assim, eu acho que a enfermagem ela tem um potencial gigantesco para estabelecer bem a sua liderança, mas ela precisa olhar mais para o seu próprio umbigo antes de apontar o Mesmo, defeito dos outros. mesmo com essas habilidades, Camila, como o enfermeiro, ele vai atuar diante dessa equipe multidisciplinar para se posicionar, mesmo que tenha mesmo que tenha um conhecimento, ele tem ali conhecimento, só que traz para a gente algum caso prático de alguma situação que aconteceu, de você se posicionar diante da equipe multidisciplinar. Certo. Eu já trabalhei em algumas urgências e, sem dúvida, a urgência ela é um dos ambientes que mais revela potenciais de liderança, principalmente na área da enfermagem. Porque Sim. a urgência, ela tem um trabalho muito dinâmico. Então, ou você tem muita consciência do seu conhecimento, ou você não consegue trabalhar, sabe? Então, assim, eu tive uma experiência recente, tem algumas perguntas aqui, não, Não mas apareceu comentar. para mim. Ah, foi Rafa Tupina. Ter pessoas com espírito de liderança vai ser cada vez mais difícil, ainda mais com essa geração Z. Eu já vi até saiu até umas notícias nas revistas bem conhecidas falando sobre essa geração Z. Eu não tenho muito assim, conhecimento para falar sobre essa geração Z, mas o que é que acontece? Então, Várias empresas, eles acabam, o que eu ouvi, que você é contratado pelo seu currículo e sim, demitido pelo seu comportamento, sim, sim, por não saber se posicionar perante a equipe e não assumir seu papel de liderança. olha, E e também a parte emocional também, né? o que acontece? A gente tem perfis Sim, geracionais bem diferentes dos millennials para a geração Z. Millennials é a nossa geração, né? Nós que sim, estamos aí na casa dos 30, os boomers que foram antes da gente, mais ainda. Mas assim, os millennials, foi uma geração que iniciou, de fato, a busca pelo conhecimento. Então, a gente começou
começou a valorizar a questão da formação, o nível superior, a necessidade de estudar, a necessidade de se especializar, a necessidade de agregar conhecimento. Já a geração Z, que é essa geração posterior, que está aí com seus 20 e poucos anos, é uma geração que ela não enxerga a progressão de carreira de uma forma ascendente, como a gente, que é a geração millennial, enxerga. Ou seja, porque a gente foi ensinado da seguinte forma: eu preciso iniciar e galgar os degraus até chegar num determinado patamar que eu desejo alcançar. Os millennials não. Eles veem a carreira, a progressão de carreira de uma forma linear. Então, eles olham as experiências, eles olham a multidisciplinaridade, né? A variedade de vínculos. Né? Antigamente era até vergonhoso você ter tido muitos vínculos de emprego. Né? Sim. Hoje, eles não se estabelecem numa empresa só, no que diz respeito à sua carreira, porque eles entendem que não precisam. Né? Eles exercem ali trabalhos transitórios, né? E muito disso se deve às reformas trabalhistas e previdenciárias que a gente sofreu ao longo desses últimos anos. Então, hoje, quando a gente pensa na questão da aposentadoria, quando a gente pensa nos direitos trabalhistas, não é mais tão vantajoso você se estabelecer por muito tempo numa mesma empresa. Então, a geração Z, ela tem um espírito empreendedor, ela tem um espírito mais de liberdade, né? Ela não aceita mais ser presa a um vínculo de trabalho que limita a sua vida social, que limita a sua saúde mental, né? Então, por isso que hoje, quando a gente olha para um millennial dentro de um cargo CLT, ele não se adequa, ele não se adapta. Então, as empresas, elas precisam dos dois ou buscar profissionais mais maduros, que entendam e valorizem esses processos de trabalho ascendente, ou então se adequar a esse novo perfil de trabalhador. Porque como é que eu posso dizer? O processo de trabalho, ele fala muito mais sobre o perfil do trabalhador do que sobre a empresa em si. E aí volta um pouco para aquela sua pergunta de como é que eu posso me estabelecer como enfermeiro dentro da minha equipe multidisciplinar? Como é que eu posso direcionar esse meu conhecimento e me estabelecer e buscar essa valorização? Basicamente, abrindo discussões relacionadas à causa e efeito. Então, por exemplo, quando eu falo, vou usar um exemplo real, tá? Eu estava com um paciente numa unidade de emergência, dentro de um hospital de cuidado especializado, mais especificamente de cuidado oncológico. Nessa equipe, né, havia um profissional médico, eu, enquanto enfermeira, um profissional técnico e um fisioterapeuta que era de um outro setor e que veio ajudar. Como se iniciou os cuidados dessa pessoa, então, assim, o médico, muitas vezes, ele não tem, o contato dele é pontual com o paciente. Então, ele chega, avalia, prescreve e direciona o seu cuidado ao outro paciente. A equipe de enfermagem, ela tem um cuidado global. Então, o enfermeiro, ele tem a responsabilidade de monitorar todos os pacientes, sim, mas a equipe técnica, principalmente, ela tem uma limitação devido àquele cuidado mais intenso ao paciente. Então, eu tenho uma limitação de X pacientes por técnico para depender do nível de assistência que ele vai prestar. Né? Se é um cuidado intensivo, se é semi-intensivo, né? E aí, quando o paciente chegou, eu imediatamente, porque assim, a experiência também limita muito, né? O paciente chegou, a gente pegou sinais vitais, automaticamente eu vi que a oximetria estava baixa, já instalei um cateter de oxigênio, já
paciente apresentando isso, categoria de oxigênio, não, uma máscara de Venturi adaptada para a traqueostomia. Então, já instalei uma máscara de Venturi adaptada, já peguei o material de aspiração, já iniciei o procedimento de aspiração, já monitorizei o paciente. Eu não preciso, enquanto enfermeira, de um aval do profissional médico para fazer isso. Isso é básico, isso é mínimo. Se eu estou vendo que aquele paciente ele precisa de um... Eu estudei oxigenoterapia. Eu sei os danos e o benefício que a oxigenoterapia tem em cada situação de cada paciente. Eu não preciso de um profissional médico para me dizer assim, ó, Camila, vai lá, bote um cateter de oxigênio. Claro que, para fins de auditoria, para fins de muitas vezes, de remuneração da assistência, eu preciso da prescrição. Por quê? Principalmente para quem trabalha com seguros de saúde, ainda se tem esse impasse de que qualquer procedimento de saúde, para ser estabelecido, ele precisa da prescrição médica, que é um erro, tá? Porque o profissional de enfermagem ele tem tanta capacidade quanto o médico para avaliar alguns procedimentos de saúde e respaldo técnico de leis e de pareceres do Conselho Federal de Enfermagem que não me impedem de, por exemplo, passar um catéter vesical de demora no paciente que eu julgar que esse paciente tem essa necessidade. Mas como a gente ainda tem essa limitação, então, qual é o meu papel ali? Eu não vou esperar o médico me dizer que eu preciso fazer, eu sei que eu tenho que fazer. Eu já fui lá, já monitorizei, já botei o catéter de oxigênio, já botei a máscara de Venturi, já estabeleci os cuidados iniciais. Quando o médico chegou, ele fez a avaliação dele, que é pertinente a ele, eu aguardei a orientação da continuidade de cuidado, segundo a prescrição, e aí a gente começou a discutir, vai fazer, não vai fazer? Poxa, quero fazer a atropina para diminuir a secreção. Tá, não tem atropina, mas se a gente usar a diminui também, tem o mesmo efeito e tal. Então, assim, liga para a farmácia, tem a medicação, não tem a medicação. Papai. Um minutinho, gente. Ambulância. O bebê Desculpa, a Vera socorrista, ela não grita, ela sim. Então, assim, aí o profissional queria que eu passasse um cateter vesical de alívio. Aí eu vou pensar. Aí é onde vem a parte do conhecimento. Poxa, cateter vesical de alívio tem menos risco infeccioso porque é um procedimento intermitente. Exatamente. Porém, me oferece menos risco infeccioso do que seria um cateter vesical de embaraço a longo prazo. Mas eu tenho um paciente chocado, que é o caso desse paciente, um choque distributivo. Eu tenho um paciente chocado, que provavelmente vai iniciar uma droga vasoativa posterior, que foi realmente o que aconteceu, que é um paciente que tem sinais claros que vai precisar de uma internação intensiva, um leito de UTI, e eu vou passar um catéter vesical de alívio, porque foi o médico que mandou. Não. Aí é onde entra o empoderamento. Doutor, vem cá, ó, deixa eu dizer uma coisa assim. O paciente está num claro choque distributivo, os parâmetros estão ruins, a vazão do oxigênio está alta, é um paciente que tem uma clara indicação à droga vasoativa, não faz sentido eu passar um vesical de alívio agora para passar um de demora depois. Totalmente diferente, né? Essa comunicação. Eles não estão acostumados com esse tipo de questionamento. E não é respeitoso. Você está concordando, você está mostrando a ele que você está pensando lá na frente. Sim. Você está projetando isso lá na frente. Coisa que, às vezes, alguns profissionais eles só estão enxergando o cuidado imediato. Mas o enfermeiro, eu lembro de uma professora que eu tinha na faculdade, a professora Juliana Kolinski.
maravilhosa. O primeiro slide dela, da aula de saúde, saúde do adulto e do idoso, era um gato preto, com um olhão azul, assim. E ela dizia que o olhar da enfermeira é como o olhar de um gato. Quem tem gato em casa sabe que o gato ele fica num ponto alto da casa, empolerado, olhando tudo. Ele vê tudo. Então, muitas vezes esse distanciamento do enfermeiro do processo assistencial propriamente dito, ele não é porque o enfermeiro não faz nada, como algumas pessoas acreditam, mas é porque o enfermeiro está olhando o todo. Ele está olhando um acompanhante que de repente está ali vendo a reanimação e pode entrar, né, num processo de choque emocional, né? Ele está olhando os outros pacientes que estão assistindo o procedimento, ele está olhando se tem alguém controlando a imagem do profissional gravando o procedimento, ele está olhando se os materiais estão sendo prezados adequadamente, ele está olhando se está contabilizando os materiais adequadamente, se o tempo do procedimento está sendo contabilizado, se a documentação exigida foi feita da forma adequada, se precisa acionar um outro profissional de um outro setor para poder vir ajudar. Todo esse processo tem que fazer o enfermeiro, porque o olhar é gerencial. Então, eu não posso simplesmente estar igual aqueles bonequinhos que a gente tinha antigamente. Com tudo. Só balançando a cabeça. Ó. Não, faça esse passo, faça isso passo. Esses dias, um outro exemplo, uma paciente chegou com uma hipercalemia, nível de potássio alto. E uma das soluções para a hipercalemia é o que a gente chama de solução polarizante. E a solução polarizante, ela tem uma formulazinha, né, bem estabelecida. Um sorinho de 500, 10 ampolas de glicose, 10 unidades de insulina. Por quê? Porque a insulina vai empurrar a glicose para dentro da célula e aí nesse processo da membrana plasmática dela botar a glicose para dentro, ela vai botar o potássio para fora e o potássio vai embora no sistema renal. Coisinha simples. Aí um profissional que estava de plantão fez uma solução polarizante diferente. Sim. Um soro glicosado, 5 ampolas de glicose e 10 unidades de insulina. Aí todo mundo achou estranho, mas ninguém questionou. Não perguntou. Não. Se eu colocar que tá... Fizeram a solução do jeito que estava prescrita. Aí eu fiquei, cara, fizeram. E aí eu fiz. Aí quando eu cheguei para o plantão, eu sou noturna nessa instituição, quando eu cheguei para a plantão, aí eu peguei a prescrição, porque eu sempre olho o paciente, recebo os casos e confirmo aquilo que já foi feito. Aí a hora que o paciente entrou e tudo mais. Peguei não que está rodando solução polarizante. Não, tá bom. E quando eu puxei a prancheta do paciente, eu fiz como é isso? E aí foi que eu descobri que o profissional médico tinha prescrito daquela forma que ninguém questionou. Mas aí eu fui fazer a conta. Sabe aquela continha, caderninho? Quando a gente pega um soro glicosado a 5%, o percentual de glicose que está nele, mais 5 ampolas de glicose, mais as 10 unidades de insulina, dá exatamente o percentual da solução polarizante tradicional. Ou seja, era a mesma solução, só que eu estou diminuindo o volume. Por quê? Porque no soro fisiológico, eu, além da glicose, estaria colocando volume, que é o volume da própria solução. No soro glicosado, eu reduzo esse volume, porque parcialmente vai estar entrando com a glicose. Não sei se vocês conseguiram entender. Isso, mas eu tenho uma redução de volume, porque eu tenho um paciente renal crônico, é demasiado e provavelmente ele tem uma indicação de diálise. Então, eu não posso botar muito volume nele. Olha o raciocínio.
É errado você não saber disso? Não, não é errado. Sabe qual é o erro? Não perguntar. Ficou todo mundo calado e todo mundo na dúvida. De ficar. E na dúvida, enfermeiro não faz. Não faz. Na Não dúvida, faz. não faz. Eu já tive o desprazer de ter um profissional médico que disse assim, que passou uma determinada medicação que não tinha nada a ver com o quadro do paciente, aí eu fiz assim, mas esse paciente vai transfundir protocolo de infusão, que é aquele protocolo de hidrocortisona e prometazina ou de loratadina, né, que é preparo pré-QT ou pré-transfusional. E aí eu fiz, a gente vai transfundir? Aí ele fez, não. Aí eu fiz, e você passou prometazina, hidrocortisona? Passei por outros motivos. Aí eu fiz, é o senhor que vai administrar? Porque eu preciso saber por que eu estou fazendo esse paciente. Porque no dia que o tribunal me questionar o porquê que eu infundi a medicação, eu não vou poder dizer que foi porque o médico mandou. Porque ele tinha Exatamente. ouvido. Então, a gente não pode aceitar mais esse tipo de justificativa de soberania médica. Não existe soberania médica. A soberania médica foi um termo inventado para que a enfermagem se calasse diante das atrocidades, das iatrogenias que são cometidas que ninguém questiona. Exatamente. Eu também passei já por várias situações em que era para me fazer sem a prescrição. Sem a prescrição. Porque os outros profissionais já têm costume de fazer. Só que era aquela, quando quem já tem costume de fazer essa prática. Eu não tinha costume da minha prática de estar fazendo isso. Então, é nesses momentos que você não tem que ter medo e se posicionar, como você falou, e mostrar o porquê. Não vou E assim, fazer por conta disso e ter esse raciocínio clínico e crítico diante da situação. e bom seria se todas as equipes elas tivessem essa consciência. Porque assim, o profissional de enfermagem ele é um gerente do cuidado. Então é ele que faz ali a diluição, a assistência e tudo mais. Então, se eu não tenho o mínimo de conhecimento daquilo que eu estou fazendo e prestar o cuidado como se fosse um copinho de cola, eu, além de botar em risco a vida do meu paciente, eu coloco em risco todo o tempo que eu investi para me formar naquela profissão para poder exercer o meu papel. Porque o meu registro vai ser descartado. Assim, mas, gente, as regras elas existem por um motivo. Ninguém inventa uma regra simplesmente porque quer ser bonitinho, não. Elas existem por um motivo. E muitas vezes, quando a liderança ela bate em cima dos processos de trabalho, é justamente para garantir que você tenha respaldo. Respaldo. Porque, assim, na nossa legislação, a gente não pode se esquivar de uma responsabilidade profissional pelo argumento de que não sabia. Ah, mas eu não sabia. Mas hoje, principalmente na nossa geração, com tudo aí disponível na internet, os protocolos, os procedimentos, as regulamentações, os pareceres, está tudo na internet. Bem Então, acessível. bem acessível. Qualquer idiota com um computador em casa consegue acessar. Isso se transforma, também é uma parte do meu treinamento, né, quando eu falo de registro de prontuário, quando eu falo de documentação de fatos, né, é que o prontuário ele é uma prova de crime. Sempre, sempre. O prontuário é uma prova de crime. Por que os hospitais eles investem tanto em auditoria? Porque os prontuários eles são revisados, porque eles são provas de crime. Por que os hospitais eles batem tanto
em registro de prontuário, porque isso pode comprometer o investimento de uma assistência inteira. Se for, eu já vi prontuários de 300 mil reais serem gozados por causa de uma evolução médica, que era a indicação cirúrgica do paciente. Você tem uma ideia. O prontuário inteiro, assistência inteira, o paciente ficou um mês e 15 dias, se não me engano, no hospital, e era um prontuário de mais de 300 mil reais. E ele foi gozado, porque uma das primeiras evoluções médicas, que era o parecer do cirurgião, não deixou claro que, de fato, ele precisava da intervenção cirúrgica. E foi uma decisão médica, empírica, exploratória. E a partir desse procedimento cirúrgico que se deu todo o processo de internamento do paciente, porque aí houve uma ruptura, se não me engano, uma ruptura de um grande vaso, um procedimento cirúrgico, o paciente perdeu muito sangue, precisou ficar internado em UTI, precisou de hemotransfusão, precisou de terapia de substituição renal, que é o que a gente chama de hemodiálise, precisou de leito de enfermaria, precisou de reabilitação fisioterápica, precisou de curativo especial, porque ele ficou muito tempo em leito de UTI, acabou tendo lesão por pressão, e aí entram os curativos especiais. Tudo isso é dinheiro. Então, se eu, como profissional, claro que isso não é culpa da enfermagem em específico, mas eu estou falando do processo de trabalho em si. Sim, sim. Se eu, como profissional, não entendo o meu processo de trabalho, eu prejudico o meu paciente, a minha função e a empresa. Nenhuma empresa deixa de ter como principal objetivo obter lucro. A empresa tem como principal objetivo obter lucro. Então, como é que eu vou exercer o meu trabalho de forma eficiente? Gerando mais lucro para a empresa, evitando serviços, otimizando o processo de trabalho, otimizando, em específico na área da saúde, otimizando leitos, liberação de leitos. Poxa, é irreal a gente pensar que enfermeiro uma prática burra da enfermagem, segurar leito de internamento para não ter que admitir o paciente, segurar a alta de paciente para não ter que higienizar o leito para botar outro paciente. A rotatividade dos leitos é o que garante o dinheiro entrando e saindo da empresa. E quando não tem dinheiro, não tem como parar você. Exatamente. Já estou aqui, então, como é que faz? Como é que faz para ser mentorada por você, Camila? Porque tanto conhecimento, tanta informação que você passou, já estamos em uma hora. Uma hora. Passou rapidinho, uma hora nessa troca de conhecimento, de informação. Você agregou muito nessa noite do Café com CH especialista. Me fala um pouco como é para fazer parte da sua consultoria, para ser mentorada por você, ou então para os profissionais ou donos de empresas que estão nos assistindo, que querem contratar você para consultoria e treinamento. Então, eu faço consultorias individuais e coletivas. A consultoria coletiva eu não trabalho sozinha, certo? O meu serviço ele é atrelado às consultorias, né, que nós prestamos, inclusive, que é para todos os serviços dentro de uma unidade de saúde. Então, por exemplo, a gente faz um diagnóstico situacional. Então, se você é um profissional de uma determinada empresa, se você é gestor ou dono mesmo de uma determinada empresa, e tem interesse em contratar o serviço, primeiro é necessário uma visita técnica atrelado a um diagnóstico situacional, porque é a partir disso que a gente vai elencar quais são os serviços que dentro das nossas consultorias a gente vai prestar. Então, coletivamente para empresas no ramo de
saúde é feito dessa forma. A Edilane é a nossa CEO, ela faz esse processo de triagem das empresas. A nossa agenda está bem apertada, né? Tá. Então, é necessária essa triagem para que a gente consiga encaixar, né, na agenda essa visita e ver o que de fato pode ser feito, a partir das necessidades de cada empresa. As instituições de ensino diretamente comigo, porque eu faço esse trabalho individualizado, mas também o processo é o mesmo. Visita técnica, diagnóstico situacional, e a partir disso é que a gente vai trabalhar em cima dos processos que precisam ser estabelecidos ou melhorados. E as consultas individualizadas, elas são agregadas à minha agenda. Então, hoje eu tenho uma agenda que eu disponibilizo mensalmente para fazer as consultorias de acordo com a minha disponibilidade. Então, por exemplo, a depender da sua necessidade. Poxa, professora, eu estou querendo algo na parte só de liderança. Eu preciso me informar, eu preciso saber como é que está a minha equipe, eu preciso ser melhor, gerenciar melhor conflitos, eu preciso gerenciar melhor conflitos, eu preciso trabalhar melhor a minha liderança. Então, a gente vai estabelecer algumas metas nesse processo e trabalhar algumas ferramentas. Então, vai depender daquilo que você tem como objetivo na mentoria. Se o objetivo da mentoria é estabelecer processos de trabalho, vai depender de qual é a área profissional que você atua. Então, por exemplo, a consultoria para um profissional que atua na assistência de saúde de um hospital é diferente da consultoria para um profissional da unidade básica, é diferente da consultoria do profissional para uma clínica especializada. Então, varia de acordo com a necessidade individual de cada mentorado. O que eu quero dizer é, não existe uma mentoria, não existe uma receita de bolo na mentoria. A mentoria, ela é especializada, né? Então, aí a gente vai conversar e estabelecer um plano de acordo com a sua necessidade. Que maravilhoso. Minha consultora é maravilhosa. Camila, muito obrigada por fazer parte desse momento do Café CCH Especialista. É a segunda live. Na próxima semana eu estou articulando aí para ver quem será o próximo convidado. Mas Presente e assistindo, como estive na primeira. Sim, sim. Mas está valendo o kit do café. Aguarde. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui nessa mais de uma hora com você. Muita troca. Muito obrigada, viu? E vou pensar na próxima live. Muito bem. Obrigada, Edilane. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela... Assim, eu não escondo de ninguém a imensa gratidão que eu tenho a você, especialmente porque, assim, independente da relação pessoal que nós temos, trabalhos profissionais eles precisam ser estabelecidos de uma forma profissional, como o nome diz. Exatamente, Então, profissional. Você ter agregado, você agregou muito para mim, profissionalmente, pessoalmente, né? Estabelecer essa parceria fez uma diferença enorme, até na minha forma de enxergar o meu potencial de trabalho, né? Então, de fato, eu sou muito grata e tenho certeza que a gente ainda vai alcançar voos muito mais altos. Exatamente. Esse projeto lindo que estamos desenvolvendo no Vale do São Francisco, formando outros consultores, outros enfermeiros que sejam líderes, que sejam referência. E assim, você inspira muito. Eu recebi várias mensagens suas, dizendo, umas que já foram sua aluna, outras falando da sua comunicação, o quanto você se expressa assim, de forma assertiva e didática, que compreende, chama atenção. Então, essa é a sua essência. Você tem uma essência que prende.
Eu chamei, você foi a convidada, mas eu estava aqui ouvindo cada detalhe, a gente aprende juntas, na verdade. E eu sempre falo que ninguém cresce sozinho. A gente precisa sempre um do outro. E pode ter certeza, grandes coisas estão por vir ainda nesse projeto, o qual estamos juntas nessa parceria, que é uma parceria promissora e de muito sucesso. Com certeza. Um beijo, até breve. Obrigada por estarem presentes até agora, obrigada pela audiência e até a próxima. Até. Como é que salva aqui, né? De cima vai salvar depois que você encerrar.